É, alguém fez aí quando eu falei que eu vou ser breve? Eu tenho me espantado, queridos, graças a Deus eu tenho me espantado com Deus. Estou mesmo assim, boquiaberto com Deus. Especialmente com uma das virtudes do Pai, que é a sua misericórdia. E, obviamente, também porque eu precisei muito, e tenho precisado muito, 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 dessa virtude, dessa qualidade perfeita no Pai. Mas tem, especialmente nesses últimos dias, 3 passagens bíblicas me falaram muito ao coração sobre a misericórdia do Pai. Eu vou falar sobre 2 delas, porque uma delas eu já falei ontem à noite. E por misericórdia aos jovens que estavam aqui ontem, eu não vou repetir. E eu vou ser breve, eu não vou ler o texto todo, quem quiser depois pode conferir, vai ajudar a gente a ganhar um pouquinho de tempo aqui. Uma dessas situações que revela a misericórdia de Deus, no texto bíblico, que fala muito, muito, e deve falar muito ao nosso coração, que é uma coisa assim estrondosa. Eu falei, gente, como pode um Deus ser assim? É absurdo. É quase, sinceramente, quase inaceitável. Está na história de Manassés, 2 Crônicas, capítulo 33. Alguém pode trazer meu celular que eu esqueci aí, por favor? Que a mensagem está nele. É um scriptzinho, um roteirinho. Obrigado, Zé. Galardão para você. A história de Manassés é fascinante. Você conhece essa história? Foi um rei de Israel e considerado o pior rei, um dos piores reis que já houve ali, que já pisou aquela terra. Deixa eu só botar naquele modo que não bloqueia. Já está. Senão vai ficar apagando e eu vou me perder todo aqui. Ele começou a reinar com 12 anos, reinou por 55 anos, a idade que eu tenho, mas ele foi de reinado dele lá. E o sujeito foi o cão. Eu vou te falar um negócio. Eu sou pecador, mas quando eu me deparo com a história de Manassés, eu fico confortado. O sujeito, olha só, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele mandou construir altares pagãos, altares mesmo para as divindades da época. Ele profanou o templo, que era condenado, até absolutamente condenado. Ele fez dentro do templo, nos lugares sagrados, o que não era possível, desrespeitou completamente. Ele participou mais, olha só o sujeito, participou de toda a sorte de espiritismo, feitiçaria, consultando médiuns, versículo 6. Está aí claro nisso. E mais, aquilo que eu acho, que você vai falar assim, não, esse sujeito aí realmente era mau. Olha o que o verso 6 diz. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Era uma prática comum naquela época. Esse sujeito pecou de maneira tão flagrante que Deus mesmo disse que ele era o pior que os primitivos habitantes de Canaã. Foi o pior rei, pior do que os amorreus tinham feito. Então, esse Deus, eu não quero falar botar a ênfase aqui no pecado de Manassés. Eu quero pôr a ênfase na misericórdia de Deus. Esse sujeito não é esquecido por Deus. Deus o faz passar por uma situação, dando-lhe uma chance de cair em si mesmo, de ter um encontro com o seu pecado, a sua pecaminosidade, se encontrando com aquilo que ele era de fato, sua tragédia, um maltrapilho. A Síria invade Israel, invade Judá, ele era rei em Judá, e ele é aprisionado, prendem Manassés, colocam um gancho no nariz dele, está no verso 11.
amarram ele com cadeias de bronze e o levam para a Babilônia. Nesse horror que ele vive, nesse horror, ele podia ali ficar revoltado, uma porção de coisas. Nesse horror, o Espírito de Deus toca nele. Olha o que o texto fala. Ele, angustiado, tendo feito isso tudo, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus filhos. Fez-lhe oração. Vocês não acham isso um absurdo? Não é porque é verdade, né? E Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Queridos, eu conheço essa história, mas essa semana, há 2 semanas na verdade, quando eu me deparei com essa história, eu falei, meu Deus, é imensa a tua misericórdia para comigo. É um Deus que olha um coração sinceramente arrependido, a despeito do que tenha feito, e lhe concede simplesmente graça, ele zera, ele perdoa. Onde abundou o pecado, quem sabe que muito pecou, sabe que superabundou a graça. Feliz aquele que se sabe Manassés, porque esse saberá a grandiosidade da misericórdia de Deus, que não resiste a um coração contrito e quebrantado. Eu sei de gente que carrega culpas por pecados durante anos. Anos. E dia após dia, jogando Jesus na cruz de novo, todo dia. Porque todo dia confessando o mesmo pecado e não aceitando. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes nós somos tão doentes que achamos inaceitável uma graça desse tamanho. Tudo que Deus quer, o que Ele mesmo gera, é um coração arrependido. Hoje, eu quero que você se defronte com o seu lado Manassés. Não estou dizendo que você queimou seus filhos, os pecados, mas confronte-os. Não com a lei, mas com a graça de um Deus que, hoje de manhã, eu já tinha essa mensagem no meu coração, e hoje o pastor Theo pregou aqui um texto. Falei, nossa, esse texto é tudo para terminar esse ponto. Romanos 5,1, justificados, pois, pela fé, tornados justos, eu tenho o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que redime. Então, não importa a gravidade do pecado, nada supera a misericórdia de Deus. Mas eu tenho ainda rapidamente uma segunda situação, que ela é muito importante da gente se defrontar hoje. Se há esse primeiro encontro, que é comigo mesmo, com a minha miséria, e é a misericórdia de Deus que me transporta, que me transforma, que me redime, há também uma outra situação, outros momentos na vida, que não tem a ver com aquilo que eu faço, mas aquilo que acontece na minha vida. Eu estou falando do sofrimento. E tem um texto que é brilhante para falar sobre isso, que mostra um Deus extremamente misericordioso para as nossas situações de sofrimento e caos. E você talvez não encontre um texto onde expresse o caos e o sofrimento que é possível acontecer na nossa vida, como está em Jó capítulo 19. Livânia gosta muito de falar, gente, sempre que vocês me virem falando algo da vida, reclamando alguma coisa, por favor, cita para mim Jó 19. Fala isso. Jó 19 para vocês. E eu quero ler só alguns versículos lê ele todo, mas eu vou ler só alguns, que é do versos 13 a 19, que é um resumo. Olha a situação desse homem.
Pois longe de mim, meus irmãos, os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. O cara ficou sozinho. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Olha só agora esse quadro. O meu hálito é intolerável, a minha mulher. E o meu mau cheiro, e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças, aqui as crianças de rua, me desprezam e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus ossos. Olha o verso 10. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Está morrendo. E arrancou minha esperança como a árvore. Esse sujeito vivendo essa situação, vocês conhecem a história de Jó, ele perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, doenças terríveis, dores terríveis. Esse sujeito nessa situação, ele se encontra com a verdade mais libertadora que todo ser humano tem que se agarrar. Ele se encontra com a faceta de Deus mais misericordiosa e que nós temos que lançar mão dela o tempo todo, toda hora, todo momento, estando ou não nessa situação. Um dos textos mais belos da Bíblia, mais ricos, mais terapêuticos, transformadores e redentores. Você pode ler comigo em voz alta? O verso 25, e 26 e 27. Quem tiver com a Bíblia aberta, se não, só ouça mesmo. É lindo demais, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu quero ler em outras palavras aqui esse verso. Apesar de tudo que estou vivendo, sei que Deus vive. É Ele quem me dá vida, e no final é Ele quem me fará justiça. E eu verei, mesmo depois de ter o corpo destruído. Verei com os meus próprios olhos. Como anseio por esse dia. Ele sabia que tinha um Redentor. O Redentor, gente, é aquele que te tira da situação do caos e te leva para a situação de glória. Esse é o Redentor. 2 momentos dramáticos, o de Manassés e o de Jó. 2 momentos dramáticos. Ambos transformados pela mesma causa. O poder libertador da misericórdia do Senhor. Que tira a gente da miséria do nosso pecado e nos liberta da tragédia que pode se estabelecer em nossa vida. Nossa miséria e nosso sofrimento sendo transformados em glória. Glória a Deus mesmo. Manassés, ao ser perdoado, o que fez? Adorou o Senhor. Adora a Deus. Aquele que sabe o tamanho da sua misericórdia, o quanto foi alvo dela. Adora a Deus, aquele que sabe que Ele é o único Redentor. Vamos ficar em pé? Não te espanta, não? Devia te espantar. Você devia sair assim, ó. Sério mesmo, boca aberto. Você devia estar aqui agora pensando, não é possível que Deus seja isso tudo. Ele é muito mais. Quem sabe hoje é a noite de você deixar o Senhor entrar definitivamente na sua miséria e você deixá-lo atuar na sua vida para ser o seu Redentor, perdoando todos os seus pecados e você zerar qualquer culpa. Toda.
Amém? E hoje é a noite de você falar: Senhor, eu sei que o meu Redentor está vivo, não está morto. Deus vivo é um Deus que atua. Se Ele está vivo, é porque Ele está atuando agora. Se Ele está vivo, Ele sabe e tem poder para fazer o que tem que ser feito. Ele está vivo. Levante sua mão. Eu não vou pedir para você vir na frente, mas vou pedir para você definitivamente falar ao Senhor: Senhor, eu quero a tua paz na minha alma, e eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu sei que Jesus, o meu Redentor, vive, porque ressuscitou dos mortos. A cruz está vazia porque Ele saiu dela. A morte foi vencida e não há... Gente, é para dar glória a Deus mesmo, porque não há pecado maior que o poder remidor do sangue de Jesus. Não há. Você vai sair daqui hoje assim, participando da festa da glória do Pai, da presença e do amor do Pai. E vai sair daqui sabendo que no teu sofrimento, o teu Redentor vive. Pai, toma conta da mente do teu filho e da tua filha. E gera paz pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não aceitamos acusação nenhuma. E Pai, na dor, no sofrimento, seja lá no que for, nós te declaramos: Pai, eu te declaro, meu Pai, eu sei que você é o meu Redentor e que você está vivo. E que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que como Jó teve tudo restituído e vitória, e Manassés foi perdoado e andou feliz e restaurou sua vida, hoje é o mesmo poder misericordioso que atua na tua igreja, na minha vida e na nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda a glória, todo louvor, toda adoração, somente a ti. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Glória ao teu nome. Amém, Jesus.